Olá! Super Código Aberto no ar e você é muito bem-vindo a esse momento especial onde a gente abre uma janela no tempo para respirar a brisa do céu. Você já sabe que o programa Código Aberto é esse espaço exclusivo do jovem, e jovem é todo aquele que não morreu. Então você que tem 90 anos, está curtindo o Código Aberto, bem-vindo, porque aqui a gente sonha com a eternidade e se aprofunda na verdade. Essa é a razão de ser do programa Código Aberto e eu quero dizer muito obrigado. Obrigado pela tua audiência, pela tua participação, pelo teu incentivo. Obrigado porque você fala do Código Aberto, compartilha o Código Aberto, curte o Código Aberto. E além de dar muitos likes no Código Aberto, você também interage com o Código Aberto. Lembra você aqui que o nosso selfie do Código todo dia sendo colocado ali no Facebook para que a gente se conheça um pouco mais diariamente. E eu vibro quando eu leio ali centenas de observações, eu leio todas, hein? E você ali coloca compartilhamentos, às vezes pega o vídeo e joga no teu grupo do WhatsApp, tuita sobre eles. Isso, jovem, é a revolução do bem acontecendo na nossa geração. Porque eu acredito que Jesus tem que voltar logo. Eu quero que nós vivamos a última geração na volta de Jesus. E é por isso que a Novo Tempo cumpre o seu papel. E o Código Aberto tem esse momento especial para a gente discutir a palavra de Deus. Falando em Bíblia, bom demais ter vocês, hein? Já passamos da metade, são amigos que a gente leva para a vida. Esses convidados falam bastante, a gente se diverte. Se você pudesse ver como é que funciona os bastidores, né? A gente grava 53 minutos aqui, mas acho que fala outras 3 horas, na maquiagem, no figurino, vindo para cá, nos intervalos. É muito legal, porque aqui a gente não veio dramatizar, a gente não veio encenar. A gente veio contar nossa história de vida com vocês, estudando a palavra de Deus. Mais uma vez, Ivi. Tudo bem? Só na paz? Só na paz. A gente conversava um pouquinho mais. Você é nova, você é jovem, já tem um doutorado, leciona em 2 faculdades. De advogada, um dia juíza, quem sabe? Não sei. Eu gosto muito da área da magistratura. Aprecio demasiadamente o juiz do nosso país. Mas eu sou apaixonada pela advocacia. Poder defender o direito do outro e ser parcial em relação à minha opinião, trabalhar com a coerência, é muito legal. Olha a pergunta que eu vou fazer para ela. Seria fácil ser um juiz cristão nos tempos de hoje? É um desafio, pastor Odailson, mas o papel do magistrado, quando ele sentencia um juiz, ele tem que se impedir de imprimir suas opiniões pessoais, a questão dos seus valores. Ele está ali para resolver o conflito de 2 pessoas, sem colocar a opinião dele, aplicando somente a lei. Uau. É um desafio. Você viu que a gente não combinou nada, viu? Isso aqui não foi ensaiado, eu já coloquei ela na mira da verdade aqui, né? É verdade, é verdade. Falando em mira da verdade, eu já passo aqui para Nayara. Nayara, maridão Olá. Leandro Quadros, mas aqui você é a Nayara, tudo na paz? Tudo na paz, na reta final aí, né? E aí eu te pergunto, é fácil ser cristão hoje, ou uma mãe cristã, com tantas influências? Tem ali filhinho ou filhinha? Filhinha. Filhinha, vai nascer aí, você não sabe ainda se é filhinho ou filhinha, não sei né? o que vai ser Eu ainda. torço para ser menina, para que o Leandro seja a minoria absoluta na casa. Todo mundo de rosa e ele lá, viu? Nervoso, lá, né? Mas hoje ser mãe, quando você vê televisão, quando você é influência, você vê um monte de coisas, seriados, até brinquedos para crianças. Tá difícil como ser cristão juiz, ser uma cristã mãe? É muito difícil equilibrar, sabe, pastor? Porque hoje em dia, a gente cria uma criança num mundo que tem muitas influências, né, tecnológicas. Então, equilibrar o uso disso diariamente é complicado, porque a gente também não pode tirar nossos filhos do mundo, né? Não tem como. Eles nasceram numa era tecnológica, tem que acompanhar, então eles não podem ficar fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa equilibrar, porque a gente precisa dar tempo também para a criança brincar, né? Que é uma coisa que até é meio raro hoje em dia, de uma criança brincar na rua, como a gente fazia antigamente, né? Então, é equilibrar realmente o tempo. Vontade de deixá-los offline, mas não dá porque o mundo é online, Não né? dá. Eu Até sei. porque a gente não consegue, os próprios pais, né? Deus lhe dê sabedoria, Nara. Você representa Amém. uma série de mães jovens. A gente sabe que no Código Aberto tem muita mãe novinha aí assistindo a gente e tendo o peso da responsabilidade na área de educar, né? Vamos lá. Bérgamo. Opa! É fácil ser cristão hoje no mundo de marketing, publicidade, administração e muita manipulação. Olha, é complicado, viu? Porque a gente trabalha numa sociedade, o pessoal fala a sociedade capitalista, mas na verdade é a sociedade das disfunções do capitalismo, né? Ô, louco. É a sociedade do consumismo, é a sociedade do um querendo engolir o outro. Então é muito complicado mesmo, né? Mas existe um marketing construtivo e cristão? É possível? É possível acho. porque a gente tem que buscar as necessidades das pessoas.
Então, sanar as necessidades delas, né? Isso é bíblico. As necessidades mais básicas da vida dela, né? E o Evangelho é a necessidade das pessoas, né? Ser feliz é a necessidade das pessoas. O companheirismo, o bom companheirismo é a necessidade das pessoas. Você falando em necessidade me fez me lembrar uma vez uma charge que eu recebi na internet, no Instagram. Tem a pirâmide de Maslow, né? Que para qualquer estudioso de comunicação e marketing sabe, as necessidades mais básicas estão no fundamento dessa pirâmide. É a fome, é a água, é a vivência e até a pontinha dela quando são necessidades mais superficiais. Exatamente. Prazer, entretenimento, etc. Mas daí disseram assim, tem uma nova pirâmide de Maslow hoje. Daí embaixo da estrutura mais básica de vida estava uma outra camada dizendo assim, Wi-Fi. Internet, exatamente. E eu me matei, eu falei assim, hoje realmente a internet quase vira existencialmente falando algo necessário. Não, a gente sabe quando a pessoa é amiga mesmo, muito amiga. Quando Ela a gente libera a senha da A gente casa. vai na casa dela e o PIN automaticamente conecta. É isso mesmo, a senha de internet. Quem é amigo compartilha a senha de internet. Olha isso, né? Pastor Marcelo, e agora para você a bucha maior, hein? Ser pastor cristão evangélico no mundo onde eles olham para a gente e questionam que pastor é esse, né? Eu estava só pensando se você ia fazer essa pergunta para mim. Mas ia chegar, né? Estava vendo aqui você perguntando para todo mundo, né? Como é que é ser juiz, advogado, mãe? Tal. Vai sobrar, vai Eu falei assim, sobrar. ele vai perguntar para mim como é que é ser pastor nos dias de hoje, né? E como é ser pastor cristão nos dias de hoje. Boa diferença. Não dá desvergonha, porque você é vai muito- escrever lá, não. vai entrar no hotel, tem que dizer profissão. Eu falo assim, se eu escrevo pastor, Pastor. ele já vai me olhar dizendo esse aqui, Não, ó. você sabe. É Você sabe complicado, como é que pastor, é complicado isso né? daí. E assim, a minha família não professa a minha fé. É A maior mesmo? parte da minha família. Ah, você não- sua a família minha não é mãe, adventista? a minha mãe, ela é adventista. Tá. Eu me batizei com a minha mãe quando eu era adolescente. Ela ficou um tempo afastada da igreja, ela voltou. Inclusive aqui, ó, um beijão, mãe. Olha Tem que aí. mandar um beijo para a mãe, né? Tá certo. Minha mãe Dalva, minha irmã Fabiola, meu pai Levi, minha sobrinha Maria Clara, vó e família toda, tá bom? Beijão para vocês. Mas eu me batizei junto com ela e ela ficou um tempinho afastada da igreja, depois ela voltou, mas como membros assim da igreja, somente eu e minha mãe. Eu me casei, não é? Agora eu vivo uma família que tem a mesma fé, minha esposa, meus filhos, mas quando eu optei por seguir esse caminho, eu fazia direito também, quando eu fui fazer teologia. Eu deixei a faculdade de Direito, embora eu gostasse muito, amava, Ia ser um advogado, hein? gostava. Olha. Não sei, não. Mas eu deixei Direito, fui fazer Teologia e eu tive muita oposição na época. Não tenho dúvida. Né? E aquela coisa, no meio da família, ficava aquilo lá, poxa, o cara largou uma profissão aí para ser o quê? Né? E o meu pai hoje, meu pai não é da minha igreja, meu pai não é adventista, mas hoje ele gosta, ele respeita, ele admira a igreja, mas na época ele falava assim, primeiro filho, seja alguma coisa. Nossa. Tem que pra ser depois primeiro alguma coisa, pastor. depois você faz o que você quiser. Ah. Ele falava assim para mim. Então, era difícil, né? E você vê os olhares assim de amigos, de outros parentes, de pessoas assim que não entendiam muito bem a minha opção, né? E ainda hoje é assim, porque a gente vê um desgaste tão grande. Da imagem. Algumas profissões sofreram um desgaste muito grande nas décadas passadas para cá, né? E eu acredito que essa profissão ligada com o mundo religioso é uma das principais. Então, assim, se você fala que é padre, o povo já fica questionando as suas práticas ali, paroquiais Sem e até... dúvida, né? sem dúvida. Se você fala que é pastor, esse camarada aí, ele deve estar se apropriando O de dízimo. forma indevida do dízimo, dinheiro da igreja, não é mesmo? E aquela coisa, se você tem uma condição de vida razoável, esse cara deve estar se aproveitando. Se não tem, fala, poxa, mas ele podia ter uma profissão melhor, por que ele foi É fazer complicado, teologia? mas você falou bem. E você ser hoje, caminhar nessa bagunça que infelizmente virou o mundo religioso, com tantas ideias malucas, com tantas teorias absurdas, uma desfiguração tão grande do Evangelho, você caminhar nesse ambiente, sendo firme às suas convicções e aos seus princípios, e tendo no coração apenas a paixão de anunciar a palavra de Jesus, também é difícil. Então as pressões são grandes, mas também o resultado é muito Claro, bom, né? os Uma frutos bênção. são maravilhosos. Mas né? é bom E aqui pontuar, mantém a gente porque assim. muitos colocam tudo no mesmo saco, pastor é tudo igual, e a gente fala assim, eu acho que o maior desafio, a nossa função, a nossa vocação de serviço pastoral, não é nem o lado das trevas, ou os ateus, ou os inimigos da fé, é o fogo amigo, né? É gente que professa a Infelizmente. religião, professa, tem sua sinceridade bíblica, mas infelizmente o comportamento A vocação não anda de acordo com religiosa o sermão. sincera existe.
Muitos pastores são homens de Deus, Sem de dúvida. várias igrejas, muitos padres são homens de Deus. A gente não pode nivelar todas as Claro que pessoas. não, Marcelo. E é o que, infelizmente, acaba acontecendo. Né? E respeitar você. Você é bem-vindo. Código Aberto é o programa de todos. É para o adventista, é para o batista, é para o pentecostal, é para o ateu, é para você que é budista, muçulmano, da Igreja Universal, católico. Seja bem-vindo. Esse é o teu espaço aqui da gente estudar a palavra de Deus. E nessa temporada, o livro de Lucas, eu tenho que começar a discutir com vocês, mas tenho que apresentar duas convidadas para mim, inéditas. Não conhecia vocês pessoalmente, aí estou vendo aqui a Luana e a Juliana, é isso mesmo? Vocês vêm de onde, Luana? Então, nós somos de Onápolis, lá da Bahia. Eita, aqui, ó. Tem Fechou o maioria. trio do Estamos acarajé, invadindo, então, aqui, ó. invadindo. Conheço Eunápolis, que legal. Tudo bem? Vocês cantam? Fala pra gente, tem algum grupo? Como que é? Tudo ótimo. Nós somos parte do grupo Voz e Canto. Voz e né? canto. Recebemos o convite para estar aqui louvando a Deus no Conexão. Tá bom, Luana e Juliana, vocês já vão trocar de microfone, porque eu também vou fazer uma pergunta para vocês durante o programa, tá? Presta atenção na discussão, hein? Não é só no terceiro bloco cantar, é durante o programa a gente também pergunta e gosta da participação musical, mas também racional aí de vocês do louvor, tá bom? Okay. Vamos fazer uma oração e o assunto já começa aqui hoje, não é por acaso. Abre um pouquinho o take antes da oração, pode abrir, abre um pouquinho mais, só para mostrar aqui, ó, meu amiguinho que já, logo depois da oração, eu vou mostrar para vocês a razão de começar o programa hoje com um companheirinho aqui, ó, especial. O pessoal também incomodado, o que aconteceu, pastor? Fica aí. Vamos fazer uma oração? Pastor Marcelo. Vamos orar então. Nosso Deus bondoso, agradecemos a oportunidade que temos mais uma vez aqui no nosso estúdio e com os muitos que estão nos assistindo, de estudar Tua Palavra e de sermos edificados pelo Evangelho de Jesus. Nos abençoe, ilumine aqui as nossas discussões e as nossas considerações de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele tem um nome, me acompanha há 5 anos atrás. Isso aqui... Pastor, o que o senhor está fazendo no Código Aberto hoje? Isso aqui tem um nome, sabia, Ive? Qual é? O nome dele é Cruz Credo, tá? Porque ele tem um outro parceiro que é rosa, só que eu não ia trazer a cor rosa, tá bom? Não ia fazer isso, igualzinho, legal, não, né? daí se chama careta. Isso aqui é uma maneira de brincar com a minha filhota, isso aqui um dia eu achei num lugar, eu achei bacana, que você bate aqui, ó, ainda faz barulho, ó, tá? Isso aqui é pra gente brincar, sabe aquelas guerrinhas de travesseiro, pai e filho? Né? Eu brinco assim, ó, isso aqui não machuca nada. Mas eu estou me lembrando de uma situação que eu tenho uma filhota de 5 anos e às vezes você entra numa situação complicada, o pastor Marcelo vai saber como é difícil. Quando você conversa um pouquinho mais sério, desobedece, fala um pouquinho mais sério, desobedece, dá um castiguinho, desobedece. E aí tem um momento, como a Bíblia às vezes diz, olha, com muita prudência, oração, racionalidade, tranquilidade, mas às vezes você precisa ser um pouquinho mais firme na educação. E aí chega aquele momentozinho da chineladinha, bem certinha, no lugar certinho, sem nenhum nervosismo. E aí eu lembro quando minha filhinha olha com as lágrimas nos olhos e fala, papai, pega o Cruz Credo. Eu falo, não dá, filhinha, nesse momento isso aqui não dói nada, isso aqui é brincadeira. A gente vai falar hoje sobre a dificuldade da educação. E o assunto de hoje em Lucas, que é esse evangelho especial que nós estamos estudando, vai falar sobre o mestre dos mestres. Nós temos aqui 4 pais, né? Uma futura mãe daqui a um tempo, mas eu fico pensando, educar não é fácil. Daí eu me volto para o mestre dos mestres. Às vezes a gente vai ter como educar, pai, só o Cruz Credo? Não dá. Educar não é fácil. E a Bíblia nos traz o mestre dos mestres. Eu já começo, pastor Marcelo. Jesus no livro de Lucas, o extraordinário mestre. O que o Evangelho, não só Lucas, mas os outros evangelhos ressaltam do ensino de Jesus, e inclusive até o nosso estudo aqui fala bem sobre isso, é a questão da autoridade. Por que a questão da autoridade? É a singularidade de Jesus como mestre. E a base que ele mostrava para poder ensinar o que ele ensinava. Nos tempos de Jesus, era muito comum nós termos o ensino popularizado da palavra. Tanto que muitos líderes religiosos, os fariseus, por exemplo, eles eram os mestres do povo. Na época de Jesus, já havia aquilo que depois, mais tarde, na igreja cristã, foi se tornando a prática comum, que é descentralizar toda o nosso conhecimento espiritual com base no ensino do texto. O texto é importante. Eu falei aqui, acho que, se não me engano, foi no nosso primeiro programa, ou nos primeiros, né, sobre a questão da realidade ali da sinagoga,
Não foi no primeiro, foi nos primeiros, né? Eu falei sobre como era a prática dos dias de Jesus, como que nasceu a sinagoga, o exílio da Babilônia. Contei um pouquinho daquela história de como foi que o povo de Israel foi se desenvolvendo, né? Como que surgiu a sinagoga, né? Até antes da destruição de Jerusalém, por volta do ano 586 a.C., a religião era muito mais doméstica, centralizada no templo. Depois, quando o templo é destruído, ele foi reconstruído depois, mas quando eles foram exilados, muitos voltaram para Israel, outros não. Então, o que ligava culturalmente os judeus espalhados pelo mundo todo, na fé, na ideia deles, era o texto, era o livro. E o texto passou a ter centralidade. Esdras talvez foi o primeiro pregador, porque quando ele restaura ali todo aquele sistema religioso, ele é o primeiro que pega o texto em hebraico, ele lê, e como o povo não falava mais hebraico, eles falavam aramaico, por causa lá da convivência na Babilônia, ele tem que interpretar o texto para as pessoas. E aí sai a ideia de você aplicar, fazer o sermão, entre aspas, né, do texto que se lê. Então o texto passou a ter centralidade. Só que dentro do judaísmo, dos dias de Jesus, e ainda hoje também, você tem duas correntes de autoridade. Você tem o texto bíblico e você tem o que é chamado de lei oral. Então você tem a Torá escrita e a Torá oral. O que é a Torá oral? A tradição judaica diz que quando Moisés no Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos e toda a prescrição da Torá escrita, Deus se manifesta a Moisés e a os anciãos que estavam com ele. E Deus revela conteúdos para esse conselho, para esse grupo de homens. E esse conteúdo não foi escrito, ele foi passado oralmente de geração em geração. Então, nos dias de Jesus, havia uma tradição oral muito bem desenvolvida. E essa tradição oral ela se torna cada vez mais forte depois do período da destruição imposta pela Babilônia. Então, havia os rabinos que interpretavam a lei, que ensinavam a lei ao povo, aplicavam a lei no dia a dia, mas eles também ensinavam essas aplicações com base nos rabinos que haviam transmitido para eles a lei oral. Então, por exemplo, hoje quando você lê o Talmud, por exemplo, ou a Mishnah e vários outros escritos ali judaicos, você vê assim uma verdadeira discussão entre os rabinos nesses textos, porque essa lei oral ela não podia ser escrita. Mas depois, quando Jerusalém foi destruída de novo, 30 anos, 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70, e quando o judaísmo foi espalhado mais uma vez pelo mundo, eles sentiram a necessidade de escrever essa tradição oral. E o Talmud é o resultado dessa tradição oral compilada. Então você vê assim, Rabino Akiva disse isso, Rabino Eliezer disse aquilo, o Rabino não sei o que falou aquilo. Então a autoridade toda é baseada num mestre. Alguém me passou isso. E eu estou passando o que me foi dito. Agora aparece Jesus. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, né? Mas eu digo a vocês. Mas com base em quem? Não, eu digo. Ele fala. Vocês ouviram que foi dito para vocês, vocês aprenderam assim. Mas eu digo para vocês de maneira diferente. E diz o texto do Evangelho, não só Lucas, todos os outros evangelhos, que as multidões se admiravam com as palavras que saíam da boca dele, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas, que só repetiam aquilo que havia sido transmitido para eles. Então, ele tinha uma visão nova da Torá. Ele tinha uma aplicação nova da palavra para a vida. Ele tinha uma contextualização que ia direto às necessidades das pessoas. E ele falava baseado nele. Até hoje, dentro do judaísmo, Jesus, por alguns, ele é tido como um mestre. Né? No Islã, Jesus é visto como um profeta. Mas dentro do judaísmo tradicional, Jesus não é visto nem como um profeta. Por quê? Porque o profeta fala com base na Torá, ele fala com base no ensino anterior. Ele é original. Então, muitos não aceitam a figura dele como autoritativa até hoje, porque ele fala com base nele mesmo. Ok. Entende? E é isso que a gente vê como maravilha no ensino de Jesus. Você está acostumado a ouvir gente que conta a história de uma situação onde alguém olha para alguém e diz assim, você sabe com quem você está falando? A gente vive no mundo dos carteiraços. E às vezes o que é um carteiraço? É alguém que é uma autoridade. Eu sou uma autoridade e agora acabou. Você sabe com quem está falando? Eu admiro isso porque Jesus, num mundo onde pessoas eram autoridades, ele tinha uma autoridade, mesmo não sendo uma autoridade pela eleição cultural do momento. Nós vamos ter que chamar um intervalo, só quero que você fique com essa curiosidade. Você é uma autoridade ou você tem uma autoridade? O mestre, o professor, o educador, ele tem uma autoridade exemplar ou você está cansado de ver gente cujo título que vem antes do nome acaba sendo autoridade que é totalmente incoerente? A gente volta depois do intervalo para discutir esse assunto fascinante da autoridade, da educação e de Jesus, o mestre dos mestres, no livro de Lucas. Já já a gente volta.
As multidões se fascinavam com Jesus, que tinha autoridade, num mundo onde aqueles que eram autoridade estavam cada vez mais envolvidos num lamaçal de incoerência, fanatismo e falta de educação com o próximo. Fábio, Jesus e a sua autoridade. Essa questão da liderança, do poder, da autoridade, até hoje ela é muito estudada pelos teóricos da gestão, pelos teóricos da organização, né? Porque é a partir do poder e da autoridade que as coisas acontecem em qualquer instituição organizada. E já se descobriu que há atalhos para esse poder e autoridade. Tanto que a gente vê que existem vários tipos. Existem pessoas que têm autoridade porque elas têm poder de dar uma recompensa para você depois. Ou então ela tem autoridade porque ela é coercitiva com você, ela pune você. Né? Mas o interessante é que Jesus tem a autoridade que a gente chama, que os teóricos de administração chamam de autoridade legítima. Oh, que legal. Que é aquela coisa que eu vejo que ele sabe, eu vejo que ele transmite aquilo não só na palavra, ele transmite com o ser dele. Eu posso né? até inserir, porque Claro. quando nós utilizamos a expressão técnica da autoridade legítima, significa que essa autoridade veio legitimada por alguém ou por algo. Então, os nossos Exatamente. políticos são autoridades em decorrência da legislação. Mas eu vejo Jesus, ele é a autoridade, porque ele tem o poder pleno sobre coisas, natureza, sobre a vida e sobre as pessoas. E diferente dos escribas, que falavam autorizados e baseados em outros escritores, Exatamente. Jesus era a autoridade, porque no seu ministério ele tinha o poder sobre as coisas, sobre a natureza, sobre as pessoas. E as pessoas ficavam maravilhadas, não só pela fala comunicativa que ele tinha, ou porque ele era simpático, mas porque ele se solidarizava, conhecia Exatamente. as necessidades humanas. E até- Porque, normalmente, o ser humano usa da autoridade, como o Fábio falou, através de recompensas. Então, você vota ou você faz isso para mim, usa da manipulação. Jesus era extremamente legitimado, Coerente. mas por ele ser Jesus e ser quem ele Uma autoridade era, natural Vai lá. e não uma autoridade legítima. Ele era uma Isso. autoridade paralela não ao vinha sistema. da ali. lei, não vinha da de lei, não outrem, vinha do voto, ele não era vinha do bem- título Autêntico, né? do Talvez a cara. expressão autêntico, né? Não, e é tão impressionante que Lucas não fala, mas João fala, né, que os inimigos dele diziam: "Pô, ninguém falou como ele". Não, e Ninguém. ninguém fazia como ele, porque ele ressuscitava Próprios pessoas, inimigos. repreendia demônios, acalmava tempestades. Os outros falavam baseados em outros. Jesus falava no nome dele e, além de falar mais do que falar, ele fez acontecer na vida das pessoas. Aí, Nayara, chegamos numa situação onde você vivia ali, naquele tempo de Jesus, a lei da reciprocidade, que vem desde dos tempos áureos de Israel, dente por dente, olho por olho, você fez, tem que levar, cometeu, tem que receber, pode pagar, se você está em dívida, você tem que... Tomou, levou, não adianta, lei da reciprocidade. E aí vem um Jesus, que em Lucas tem ecos do Sermão da Montanha, de Mateus. Não vamos, aqui daria uma temporada inteira só para discutir isso, mas eu queria uma pincelada. Quando Jesus menciona lembretes aqui em Lucas, do Sermão da Montanha, ele de novo arrebenta com tudo, ele destrói tudo, ele vira do avesso, dizendo, não, se bateu, vira outra face, é a lei do amor, supremo amor, que é a verdadeira reciprocidade. Como que funciona isso? Das lições que Jesus deixou, essa talvez seja a mais difícil de ser colocada em prática, né? Que é o amor horizontal. E interessante que Lucas, ao descrever a autoridade de Cristo, a gente sabe que Lucas estava acostumado a lidar com autoridades, porque ele era um erudito, era um médico, e ele convivia com grandes autoridades, inclusive com Paulo, né? Porque ele viajou com Paulo durante muito tempo, e ele via a autoridade que Paulo tinha falando da palavra de Deus, pregando para as pessoas. E, no entanto, Jesus... ele não, assim, na época que ele vivia, ele não tinha nada que o capacitasse como autoridade ali, porque ele cresceu ali em Nazaré, simples, né, com um marceneiro, e ele não tinha nada, não tinha um estudo, nada que hoje em dia a gente pudesse falar que desse um título a ele. E, no entanto, Lucas descreve ele como um exemplo de autoridade. Ainda né? bem estabelece a nova lei, que é a lei do amor. Exatamente. Só que essa nova lei do amor, pastora Dailson, se nós percebermos pelo sermão de Cristo, ela vira a humanidade de cabeça para baixo,
Porque o que importava aos escribas, que era a riqueza, para Jesus não importava. Então, o que importava para as pessoas, que eram questões de glórias, da exaltação própria, Jesus fala sobre as bem-aventuranças e diz que o louvor próprio, na verdade, não se presta. O que importava aqui eram as pessoas serem fartas de si. Jesus diz, esvazie o seu eu para poder me seguir e assim siga num caminho. E mais, ele consegue ser ousado como em sendo a própria autoridade e não só tendo autoridade, e além de apresentar as bênçãos, ele apresenta as maldições. Ele fala, felizes são os que são perseguidos, felizes os que têm fome e sede de justiça, mas ai daqueles. E aí ele começa a antítese de tudo. a exaltar, cruz. A lição é rica, nós temos que andar, temos que ir para o próximo, senão não vai dar para a gente discutir tantos assuntos bons aqui. Pastor Marcelo, aí a gente tem aqui no nosso estudo uma abordagem sobre uma nova família. Interessante porque Jesus, além de estabelecer um novo estilo de lei, um novo estilo de liderança, um novo estilo de autoridade, ele também estabelece, vamos ver lá para frente, um novo reino, daqui a algumas semanas, mas agora a gente tem aqui uma nova família. Eu achei interessante porque dá a impressão que a fé, ela é mais forte que o DNA de sangue. É uma família de fé que é mais sólida do que muitas vezes a família do sobrenome que a gente tem na nossa certidão de nascimento. Essa questão da nova família seria assim, uma nova reconfiguração da sociedade, até, Olha aí. que Jesus propõe. E a questão do Sermão da Montanha já incute essa nova sociedade. Ele está reconfigurando a sociedade. A sociedade nossa ela é dividida dependendo da região, né, da localidade, da cultura. Você tem clãs, você tem os vínculos sanguíneos, você tem castas, você tem hierarquias baseadas na renda financeira e por assim vai, né, por aí vai. Jesus ele muda tudo isso e ele começa a incluir dentro do seu grupo, dentro daquela proposta inicial do que seria o reino dele, todos os que são excluídos. Então, você vê aqui no Evangelho de Lucas, ele tratando o centurião como sendo a fonte e o exemplo da fé. Ele fala, em Israel eu nunca achei fé igual desse estrangeiro aqui, que pertence às legiões invasoras e opressoras do nosso povo. Olha que absurdo ele falar isso, não é? Ele vai trazendo para o grupo dele os que são marginalizados porque são enfermos. Geralmente a enfermidade é vista como um castigo. Geralmente o leproso, o doente, ele é aquele sobre o qual repousa o juízo divino. Se ele está doente, Deus pode curar. Se Deus não cura, porque ele merece a doença. Ou então, de alguma forma, ele se distanciou da vontade divina e isso é uma consequência. Se não é um juízo, é uma consequência. Agora ele cura e ele traz essas pessoas. Toca e nessas quando perguntam para ele, por que esse aqui está doente? Tem alguma razão? Nenhuma. Só para que a glória de Deus se revelasse nele. Então, ele vai trazendo esse pessoal. Ele inclui, com o mesmo valor, nós falamos sobre as mulheres aqui, mas ele também coloca no grupo dele crianças. Os dois extremos das faixas etárias, né? Ele põe idosos, ele cura idosos, ele recebe crianças e coloca as crianças como sendo o parâmetro pelo qual você vai aferir a espiritualidade verdadeira e sincera. Se vocês não forem como crianças, vocês não entram no reino. Então, tudo isso mostra para a gente esse conceito de uma família aberta, que não está baseada, como você falou, nos vínculos consanguíneos, mas ela nasce, é do sangue, não do sangue nosso, DNA, mas é do sangue de Jesus. E eu quero ouvir agora a Luana, porque a gente vai entrar agora nos últimos momentos dessa discussão, o tempo passa muito rápido, mas existe uma história contada por Jesus que, por mais fascinante que seja, ela só está no livro de Lucas, que é uma das parábolas mais lindas, depois do filho pródigo, acho que na lembrança de todos os cristãos primeiro é filho pródigo, depois uma parábola que Jesus também contou de um tal de bom samaritano. Quando você escuta essa parábola e pensa no que foi o bom samaritano, o que essa parábola significa para você, Luana? Eu imagino que o amor que a gente tem que ter pelo nosso irmão, né? É um amor muito bonito, sabe? Eu fico imaginando assim, o momento em que ele olhou para a pessoa que estava precisando de ajuda e eu acredito que o olhar que ele teve com aquela pessoa era como se ele estivesse vendo um filho dele, uma mãe, um parente. E eu acho que esse amor que a gente tem que sentir pelas pessoas, foi isso que eu imaginei quando eu estudo essa parábola. Fantástico. Eu quero ouvir de vocês aqui, depois eu quero ouvir o pastor Marcelo, claro, mas a opinião de vocês. A parábola do bom samaritano, ela tem requintes, ela tem curiosidades, ela tem fascínios de detalhes no storytelling. A gente até comentava, né, Fábio, Jesus foi o precursor do storytelling, que é uma palavra tão usada hoje nos meios de comunicação, para você vender uma ideia, conte uma história. Jesus faz os evangelhos contando histórias. O que para vocês fascina nessa peculiaridade dessa história dramática, onde vem um sacerdote, não quer saber, depois vem um levita, não quer saber, e aí vem o nojento, o imprestável, o detestável do samaritano, e ele é o herói da história. É muito estranho isso.
Sabe o que me fascina? É que esse bom samaritano não teve medo quando ele se aproximou de uma pessoa que estava esfolada, que tinha sido assaltada. Não passou, talvez, pela cabeça dele, se eu parar aqui, eu também posso ser assaltado. Ele foi corajoso e foi, assim, muito prático na religião que ele seguia, porque é impossível eu dizer que eu sou seguidora de Deus e oprimir ao próximo. Não é coerente, é hipócrita da minha parte eu dizer que eu sou cristã, que eu amo a Deus e eu ser indiferente às necessidades do outro. Fábio, em comunicação, aquele público que Jesus estava falando era o mais aficionado e fascinado e fanático por si mesmo. Exatamente. E agora ele pega um anti-herói. Eu fico imaginando, pastor Marcelo, eu estava pensando assim, o que seria comparar o samaritano? Quem hoje a gente tem desprezo, que hoje a gente tem até um pouco de raiva, eu fico pensando naqueles terroristas doidos lá do Estado Islâmico, eu não sei, eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero me ver, não faz bem. E de repente ele pega esta pessoa que deve ter causado assim uma ânsia e o povo espera que ele vá lá e chute e vá embora. E ele vira a representação da Bíblia, do amor e divina ali na história. Exatamente. Eu imagino assim como se fosse alguém desses grandes aí condenados na questão da Petrobras. Já pensou que hoje no Brasil são os grandes repugnantes aí, né? O que eu acho impressionante na história é até onde foi o amor do samaritano. Ele não só pegou e levou para o hospital, ele pegou, cuidou dos ferimentos, fala detalhes, né? Ungiu os ferimentos com óleo, foi lá, levou na hospedaria, pagou a hospedaria e disse, isso que é o mais impressionante, disse, se ele ficar mais tempo, eu vou voltar aqui e vou cobrir o custo. É absurdo. Porque amor é decisão, não é Nayara, sentimento, né? é incrível o amor do samaritano, detestável, e é absurdo a indiferença dos líderes cristãos religiosos, não cristãos, né? Vamos usar a expressão, mas vamos usar os líderes religiosos da época, que hoje seriam os líderes cristãos. Eu fico imaginando assim, esses dois passam largo. Isso é um absurdo. Sim, porque eles estavam preocupados mais com a formalidade da religião, né? Porque eles se perguntaram a si mesmos, o que aconteceria se a gente parasse para ajudá-lo? Ou a gente poderia traduzir, o que as pessoas iam falar, se ia ficar bem para a gente, se não ia ficar, porque na época, né, para eles o que importava era a aparência, na verdade. E ali o foco do samaritano era, o que vai acontecer com ele? Ele está doente. E se eu não parar? Ele vai morrer? Não vai ter ninguém para ajudar? Então, aí fica o exemplo de foco que a gente tem que ter no sofrimento das pessoas. É o alívio para as pessoas que a gente tem que trazer. Viralizou no YouTube alguns dias atrás, até tenho guardado na minha máquina para certas ilustrações, uma cena dantesca num hospital que a gente vê aqui no mundo, acho que foi um hospital nos Estados Unidos ou na Inglaterra, acho que foi na Inglaterra, onde realmente um homem tem um ataque cardíaco na porta do hospital e passa um enfermeiro e ele olha e vai reto. Aquele homem morreu. E agora esse enfermeiro está sofrendo a corte, necessariamente, porque foi uma total falta de prestação de serviço. Aí, pastor Marcelo, eu falei, é absurdo pensar lá nos levitas e sacerdotes, mas parece que não é tão absurdo quando a gente se coloca no lugar deles, passa largo e hoje ainda acontece a mesma indiferença. A Nayara falou assim, naquela época a aparência era importante. Não era só naquela época, não. Hoje ainda, mais ainda, sabe? Qual foi o escândalo dessa história, pastor? Quando eu penso no público ao qual Jesus contou uma história tão absurda, onde o herói é um samaritano. Primeiro tem que começar pela pergunta, né? Por que ele conta essa história? Quando você vê aqui toda a discussão, chega um homem que era religioso, um teólogo, né? E ele pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A questão é a salvação. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que você lê na Bíblia? O que você entende? Como você interpreta a lei? De acordo com a sua teologia, o que é importante? Daí ele fala assim, eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, é isso mesmo. Vive assim e você vai receber a vida. Não é? Aí ele falou assim, mas quem que é meu próximo? E diz assim, querendo justificar-se. Querendo mostrar por que ele era uma pessoa assim tão ausente na prática da vida. Quem que é meu próximo, então? Eu não consigo ter essa referência de quem é meu próximo. Não consigo viver isso como o ensino da teologia. Aí Jesus conta essa história. E Jesus escolhe um anti-herói, né? Porque o samaritano, hoje em dia, os samaritanos existem até hoje ainda. Como assim? É uma população muito pequenininha. Eles estão entrando em extinção, a verdade é essa. Okay. Daqui a algumas gerações já não vão existir mais samaritanos lá em Israel. Mas lá na região da Cisjordânia, como se fala, né? No território palestino, lá no Monte Gerizim, ainda existem samaritanos que
Ali é a região de Samaria. Continua, a Samaria bíblica, né? Tá. Eles continuam ainda realizando os mesmos ritos, os mesmos a mesma tradição religiosa desde os tempos de Jesus até hoje. Leia o Pentateuco samaritano, aquela coisa toda. O povo samaritano, eles surgiram daquele período, mais uma vez, que é determinante para a formação da história do Novo Testamento, esse período depois do exílio da Babilônia. Eles voltaram para reconstruir o povo. E eles tinham, eu falei aqui no programa que eles tinham aquela neurose com a espiritualidade, claro. né? Se nós fomos idólatras, agora nós vamos ser tremendamente fanáticos ali e tal. Só que, por outro lado, eles também desenvolveram uma postura xenófoba. Eles tinham aversão aos estrangeiros, porque foi por influência dos estrangeiros, por se contaminar com a cultura estrangeira, eles se tornaram idólatras. Então, nós vamos fechar aqui entre nós a nossa religião, a nossa etnia, o nosso povo, e assim nós vamos nos preservar das influências vizinhas. Os samaritanos, eles nasceram de uma miscigenação de alguns dos israelitas que haviam ficado com povos que foram trazidos pelos assírios e que se misturaram com eles lá. Então, eles eram um povo misto. Eles criam no mesmo Deus, mas eles tinham práticas diferentes. E eles tentaram se oferecer para a reconstrução de Jerusalém e do templo. E eles não aceitaram, os judeus não aceitaram. E eles se tornaram inimigos dos judeus, fazendo com que eles fossem mal vistos pelas autoridades do Império Persa naquela época, criticando e fazendo tudo contra eles. Então, essa antipatia se desenvolveu. Eles criaram um templo e um sistema de religião paralelo com o de Jerusalém. Então, eles se tornaram realmente adversários, não é? Hoje em dia, se eu fosse atualizar para a gente poder compreender, seria esse conflito palestino-israelense. Seria, por exemplo, um grande rabino judeu escolher como exemplo da espiritualidade para poder mostrar numa história um palestino, e não um judeu praticante da Torá. Foi o que Jesus fez, mais ou menos, né? Então, ele conta essa história de um homem que vai no caminho de Jericó para Jerusalém, Jerusalém para Jericó, é assaltado, fica machucado na estrada e passa os religiosos, como você falou. O que chama atenção, e eu quero aqui fechar meu pensamento com essa ideia, é a postura deles. Jesus ele usa uma expressão aqui que é muito sutil, mas quando eu leio essa história, ela fala muito para mim. No texto ele diz assim, que esse homem foi ferido e ficou ali meio morto. E ele diz aqui, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, é a expressão que ele usa. Vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Olha aí. Ele fala. Todos eles andaram pelo mesmo lugar, cada um seguindo o mesmo caminho, mas o samaritano seguiu o caminho dele, passando pela mesma estrada. O que Jesus quer dizer com isso? E isso é uma coisa interessante, não é? Nós seguimos a nossa vida da mesma forma. Nós caminhamos nesse planeta, nesse mundo, com as mesmas oportunidades, com as realidades idênticas, iguais para cada um de nós. Só que a forma como eu vivo determina a minha resposta a essas oportunidades. Nós estamos caminhando aqui na mesma estrada, mas cada um caminha no seu caminho. O meu caminhar é diferente. A estrada era a mesma para aquele que estava ali ferido, machucado, semi-morto. A estrada era a mesma para o sacerdote. A estrada era a mesma para o levita. A estrada era a mesma para o samaritano, mas o caminhar de cada um era diferente. Cada um fazia o seu caminho diferente. Você pode ser influenciado pela estrada que você caminha. Você pode ser forçado a enxergar os valores do mundo, a entender as prioridades da sociedade, a viver no fluxo de todo mundo. Ou você pode caminhar no meio da sociedade moderna que a gente vive, mas ter o seu caminho, ter a sua forma diferente, com a visão do Evangelho de caminhar. E aí Jesus, quando termina de contar essa história, ele pergunta, quem é o próximo? Se eu pergunto para vocês aqui, quem é o próximo? Qual que é a resposta nossa? O samaritano, né? A resposta nossa é aquele que precisa da nossa ajuda, mas não é isso que Jesus responde. Ele falou assim, quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É o samaritano que ajudou. Vai você e procede de igual forma. Não fique se preocupando com quem precisa da minha ajuda, ou quem vai ser aquele que necessita de mim. Seja você o elemento de transformação onde quer que você esteja. Porque ele antes de quem é o meu próximo, é de quem eu sou o próximo. Exatamente, essa que é a ideia. Gente, isso aqui é fascinante. A Bíblia é um livro fascinante, jovem. Mereceríamos muito mais horas de programa, tem que chamar um intervalo, temos que ouvir a super música da Luana com a Juliana. Agradeço a vocês. A história do bom samaritano é fantástica. Ainda tem coisa boa no terceiro bloco. Já já a gente volta.
Jesus, o mestre dos mestres, o maior professor que já existiu. E como vimos no último bloco, quem é o meu próximo? Ou melhor, de quem eu sou o próximo? Tem muito para conversar, mas agora é hora da gente viajar nas asas do louvor. Luana e Juliana, que Deus abençoe vocês. Luana, vai cantar o quê? Eu vou cantar uma música do álbum do grupo Voz e Canto, que se chama Por Você Eu Moverei o Mundo. Olha aí. Falando também da base do amor de Jesus, a forma como ele falava, era algo que transmitia paz no falar dele, é o que expressa nessa canção. Louvem a Deus. Amém. Multidões estavam lá na praia para ouvir um certo Galileu. Sua palavra era tão amável, afagava o coração. Não se tenha paz em seu coração. Eu sararei sua dor, eu viverei por você, eu ouvirei seu clamor. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei te buscar, te salvar. Não importa onde tens andado, eu posso te buscar. Segure firme a minha mão, no meu abraço vou te envolver. Eu sou a luz que ilumina você. Não importa se a sua fé vacilar, eu sararei sua dor, eu viverei por você, eu ouvirei seu clamor, seu clamor. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei te buscar, te salvar. Não importa onde tens andado, eu posso te buscar. Segure firme a minha mão. Por você eu moverei o mundo. Tenha fé, eu irei te buscar, te salvar. Não importa onde tens andado, eu posso te buscar. Segure firme a minha mão, no meu abraço vou te envolver. Eu sou a luz que ilumina você. Eu sou a luz. Amém. Amém, Luana. Obrigado, Juliana, pela participação de vocês. Linda voz. É o louvor, moveu o mundo. E realmente, pastor, temos pouquíssimo tempo, mas começamos com o mestre dos mestres, quebrando aquela autoridade da época com uma autoridade autêntica de Cristo, e terminamos com a revolução do bom samaritano sendo o herói para essa
modificação extraordinária de um mundo. Teu recadinho, pastor. A autoridade é uma coisa, como a gente viu aqui, que ela brota de duas fontes, né? A autoridade legitimada pela estrutura da nossa sociedade ou a autoridade natural. Na nossa vida hoje é a mesma coisa. Eu posso viver com a autoridade de Jesus. Eu posso fazer diferença na sociedade. Eu posso caminhar o meu caminho, mesmo vivendo nas mesmas circunstâncias que as pessoas, de maneira diferente. Depende da intenção do meu coração. Se eu viver essa minha vida vivendo os princípios do Evangelho e praticando essa revolução que nós vimos nos ensinos de Jesus, o Sermão da Montanha, como Lucas chama o Sermão da Planície, né, como ele fala, né? Ou praticando esse conceito novo da lei, eu vou ser aqui uma extensão dessa obra de Jesus. Eu vou transmitir às pessoas a autoridade dele. A gente sente isso hoje no mundo religioso. Tem pastores e pastores. Sem dúvida. Tem líderes e líderes. Você vê muitas vezes um líder religioso que você escuta o discurso dele e você sente ele vazio. E tem pessoas que não têm uma formação religiosa, mas ela carrega a presença do Espírito Santo onde ela vai. Ela fala, você sente o poder de Jesus nos atos, no ensino, nas ações daquela pessoa. Porque a autoridade de Cristo ainda se faz presente hoje. Então, eu acho que o maior desafio nosso é olhar para a nossa vida e pensar assim, eu estou jogando a minha vida fora? Exatamente. Estou fazendo com a minha vida alguma coisa importante? Se coloque debaixo da autoridade de Jesus e peça para que você hoje seja, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, independente de qual seja o seu caminhar, uma extensão dessa presença, da autoridade de Cristo na vida de outras pessoas também. Amém. Nayara, eu te pergunto, podemos mover o mundo com essa autoridade? Teu recadinho para o jovem. Podemos se formos submissos à maior autoridade, que é Jesus Cristo. Então, se a gente estiver ligado a Ele, a gente vai aprender a ter, né, a autoridade que Ele quer que a gente tenha, onde está nosso círculo de influência. Fábio, o mundo não aguenta mais ver maus exemplos. E é fácil você fabricar bons exemplos como embalagem, tendo um conteúdo péssimo. Exatamente. E ali, eu acho que naqueles tempos bíblicos, os fariseus eram mestres em ter uma embalagem sem conteúdo nenhum. Que recado você deixa para um jovem que, depois de se impactar pela história do bom samaritano, o anti-herói de todos os anti-heróis, ele se torna a pessoa mais honrada desse discurso pedagógico do mestre dos mestres? Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele era aquilo que ele ensinava. E a parábola do bom samaritano mostra para a gente o que a gente deve ser como cristão, ao receber essa autoridade que é o que Cristo era. Então, quando a gente recebe isso, a gente percebe que a nossa vida não pode ser mais a mesma. A gente muda tudo. Estamos estudando aí esse trimestre todo a questão de como Jesus modificou a sociedade, chacoalhou a sociedade. Aqui agora é Jesus chacoalhando a gente, né, chacoalhando o nosso coração. A gente precisa desse chacoalho, sim. Claro que sim. Ive, vivendo em São Paulo, um mundo de embalagens, fazer a diferença com o discurso de Jesus, é possível mover o mundo? É possível mover o mundo e, sob essa autoridade, se tornar grande autoridade no meio onde você convive. Deus, que é o Criador do mundo, tem mantido o mundo e atendido às necessidades humanas. Então, através do seu poder, Ele tem mantido o sol sobre bons ou maus, tem dado alimento através de todo o plantio que a nossa terra ainda oferece. Nós temos muitas bênçãos aqui nessa terra. E quando Jesus veio, a missão dele principal era servir a humanidade. O meu próximo é a família humana inteira, diz a autora Ellen White, através de um dos livros dela. Isso significa que onde você, jovem, está, onde eu estou, eu posso fazer a diferença e abalar, como disse o Fábio, e ser um cristão que serve o outro, atendendo à necessidade do próximo. Então, estar atento à necessidade do outro. É impossível que, como cristão, pastor Adailson, eu, ao entrar num elevador, dentro do transporte público ou no meio do meu ambiente de trabalho, eu viva, na verdade, desligada do outro. É preciso que as pessoas, tal qual o perfume que uma pessoa passa, elas sejam um bom perfume de Cristo onde estiverem e atendam à necessidade do próximo, seja através de um abraço, do amor, servindo, compartilhando do pão, atendendo através dos recursos financeiros, de uma mensagem pelo celular. Eu não tenho tempo, você não sabe das minhas necessidades. Para de olhar para si e sirva o outro. Quando você abre as mãos para dar, você recebe mais. Claro que sim, mas talvez um jovem nesse finalzinho de programa deve estar pensando: eu não tenho autoridade, eu não sou autoridade, eu sou insignificante, eu sou irrelevante, eu não sou uma fachada porque nem embalagem eu tenho e esse sou eu. Como é que você pode
ajudar um jovem a entender que com esses exemplos do Mestre dos Mestres, nós podemos mover o mundo? Então, abre essa carta aqui de grande amor e vai ler quem é você. E escreve num caderno que, como príncipe e princesas do Senhor, se nós somos filhos do Rei do Universo, nós recebemos a autoridade do céu para transformarmos vidas. Então, é preciso saber quem cada um é através desta carta de amor. Jesus fala, ter essa convicção não é um sentimento, é ter a consciência, pastora Dailson, porque se depender do meu sentimento de ter e fazer, eu não vou fazer nunca, porque nunca eu terei a certeza por mim mesma ou a condição suficiente para atender a necessidade do outro. Então, é acatar esse amor de Cristo, é compreender através dessa leitura e pôr em prática. E ainda que esse jovem não tenha certeza de quem ele é, se sinta inseguro, eu vou dizer para você e te desafio, saia do seu ambiente e sirva, esteja em contato com os outros. E cada vez mais que você atender a necessidade do outro e conviver com o outro, amando o seu próximo, mais você perceberá e terá convicção de quem você é e você vai querer trazer essas pessoas para essa certeza do amor de Deus. Acabou, jovem. Posso dizer uma coisa? A revolução que move o mundo não vai ser feita pelas grandes embalagens. A revolução que move o mundo não vai ser feita pelos grandes títulos, pelas grandes posições e pelos grandes autoritários ou grandes chefões. A revolução que move o mundo vai ser feita pelo samaritano, por aquele cego de nascença, por aquela mulher pecadora, por aquela que sangrava e tocava as vestes de Jesus. Tudo isso está em Lucas. Lucas é fascinante porque é esse evangelho que nos traz a certeza, jovem, de que talvez você nunca, em nenhum código aberto que eu estive com você, se é a minha 5ª temporada contigo, eu posso falar com tanta paixão nos meus olhos de que a revolução que move o mundo pode começar com você aqui e agora, do jeito que você é. Contanto que, jovem, tudo isso aqui que a gente conversou do Mestre dos Mestres seja a lição da nossa vida. Comecei falando da minha filhota, né? O tal do Cruz Credo, eu erro muito. Eu vou errar muito como pai, como educador, mas Jesus, ele pisou nessa terra para nos mostrar a perfeição da lição do Mestre, o amor. Virou de ponta cabeça toda aquela hierarquia de chefes, de autoridades, de presidentes, de líderes que você olha e fala assim, meu Deus, como é que ele está lá? Só que sabe por que ele está lá? Porque é o mundo. E se Deus permite, aceite. Talvez você esteja sendo perseguido por uma autoridade que não tem nada de autoridade. E você está cansado de ver incoerência. Mas para de olhar os incoerentes. Deixa o sacerdote e o levita lá. Seja o bom samaritano. Sou apaixonado pelo livro Mensagens aos Jovens. E na página 182 dessa escritora evangélica Ellen White, tem uma frase que me tira o sono quando eu falo para um jovem. Ela diz bem claro, nunca houve, jamais, uma época em que tão importantes resultados dependessem de uma geração. Você faz parte da geração mais extraordinária que já pisou nessa terra. E é a tua geração, é a minha geração, é através dos veículos de comunicação, de redes sociais, da tecnologia, dessa interatividade possível que nós podemos, como bons samaritanos, não apenas ajudar um doente, um desconhecido, um assaltado, mas mover o mundo por algo que viralize o bem. Chega dos autoritários viralizando o mal, tenhamos com Cristo a autoridade que viraliza o bem. E aí, jovem, se prepare, porque nem você imagina o que você pode fazer servindo a Deus como um samaritano. Por pior que seja, por pior que pareça, é extraordinário o que Deus faz com um jovem nas mãos do Pai do Céu. Código Aberto acabou? A gente se encontra no próximo programa. E seguimos aqui orando por você, para que você seja tudo aquilo que Deus espera que você seja, nada menos. E a gente se encontra no próximo sábado, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente, como aqui a gente faz no seu programa Código Aberto.